Você já se perguntou como que a bauxita é transformada no alumínio que nós usamos no dia a dia? Ou ainda como são feitas bijuterias folheadas a ouro? Bem, todos esses processos só são possíveis graças a algo chamado eletrólise. Quando falamos de eletrólise, estamos falando de processos eletroquímicos. Os processos eletroquímicos podem ser divididos entre dois fenômenos: a pilha, que nós já tínhamos estudado, e a eletrólise, que é o que estamos falando agora. Nós podemos dizer que a pilha e a eletrólise, uma é o processo inverso da outra. Como assim? Nós tínhamos visto que a pilha ela é uma reação química que gera uma corrente elétrica. Então, na nossa pilha, o nosso foco não é a reação em si, e sim a energia gerada por meio dessa reação. Já na eletrólise, nós estamos falando de uma reação química provocada pela passagem de corrente elétrica na nossa solução. Então, a eletrólise, o que importa para a gente é a reação. Nós forçamos o sistema para ter uma reação desejada nele. Outra coisa também que uma difere da outra. A pilha nós tínhamos visto que é uma reação espontânea. Basta você fechar o seu circuito que ela começa a acontecer. Já a eletrólise é uma reação não espontânea. Ela não tem tendência de acontecer naturalmente. Por conta disso, é que nós temos que utilizar a energia elétrica. Nós colocamos a corrente passando pela solução para forçar aquela reação que naturalmente não aconteceria. Pensando nisso, a pilha, se é uma reação espontânea, ela tem uma DDP positiva. Já a eletrólise, se é uma reação não espontânea, ela tem a nossa DDP negativa. Já com relação às regiões que nós temos na pilha e na eletrólise. Na pilha nós temos a região em que acontece a oxidação e a região em que acontece a redução. Lembrando que a oxidação acontece no nosso ânodo, vogal com vogal, e a redução acontece no nosso cátodo, consoante com consoante. Na nossa pilha nós sabemos que o nosso ânodo é o polo negativo e o nosso cátodo o polo positivo. Na eletrólise nós também temos uma reação de oxirredução acontecendo. Por isso que nós temos uma região com oxidação e uma região com redução. A eletrólise, isso não difere da pilha. Na região de oxidação, nós temos ainda o ânodo, continua vogal com vogal. Na região em que temos a redução, continua sendo ainda o cátodo, temos consoante com consoante. O que será diferente entre pilha e eletrólise é a questão do nosso polo. Na pilha, ânodo era polo negativo. Na eletrólise, polo positivo. Na pilha, cátodo era polo positivo. Já na eletrólise, será o polo negativo. Então, agora, na eletrólise, ânodo é positivo, cátodo negativo. Tem que lembrar bem disso. Não muda a região em que acontece a oxidação e a redução. Muda-se apenas os polos. Agora, pensando um pouquinho, aprendendo um pouquinho mais sobre a própria eletrólise, o que é necessário para que a eletrólise ela ocorra? Primeira coisa que nós precisamos ter é uma solução eletrolítica. Precisamos ter uma solução que contenha íons livres para permitir a passagem da corrente elétrica. Essa eletrólise ela pode acontecer de dois tipos. Nós podemos ter dois tipos de solução eletrolítica diferente. Uma que vai originar a eletrólise ígnea e a outra que vai originar a nossa eletrólise aquosa. Quando nós falamos da eletrólise ígnea, nós estamos falando de um composto iônico que ele é fundido. O que isso significa? Nós pegamos o nosso composto e nós o aquecemos até atingir a temperatura de fusão. Quando ele atinge a nossa temperatura de fusão, ele passa do estado sólido para o estado líquido. E quando esse nosso composto iônico está no estado líquido, ele sofre dissociação, então teremos os íons livres. Então, lembra disso, eletrólise ígnea. Fazemos o aquecimento até o composto passar do estado sólido para o estado líquido, liberando os íons na solução. Já a eletrólise aquosa, ela é uma solução aquosa do eletrólito. Nós pegamos o nosso composto e o dissolvemos em água. Quando esse composto é dissolvido em água, ele sofre a dissociação, liberando os seus íons livres para permitir a passagem da corrente elétrica pela nossa solução.
Primeiramente, o nosso foco nessa videoaula será só a eletrólise ígnea. A eletrólise aquosa fica para discutir depois porque ela tem algumas particularidades. Agora, a ígnea ela é bem tranquila. Para a gente entender o esquema da eletrólise ígnea, vamos do exemplo mais clássico que a gente tem, que é do próprio cloreto de sódio. Se nós pegarmos o cloreto de sódio, que é um composto iônico, e aquecermos até atingir a sua temperatura de fusão, ele irá passar a ter os íons Na+, e Cl- na nossa solução. A aparelhagem da eletrólise, para a gente entender, antes de entrar no mérito das próprias semi-reações, ela tem essa cara aqui. Diferente da pilha que a gente estava acostumado a representar com duas células eletroquímicas, a eletrólise ela tem apenas uma cuba eletrolítica. No caso, essa cuba, nós temos a nossa solução eletrolítica, que tem aqui já representados os íons Na+, e Cl-, e nela nós temos mergulhado dois eletrodos dentro de um sistema. Esses eletrodos é interessante notar que eles podem ou não ser inertes. Só lembrando o que é um eletrodo inerte. Eletrodo inerte é aquele em que ele não irá sofrer corrosão nem acúmulo de matéria, ele não vai ter a tendência de participar da reação. Ele vai ser só a superfície em que a sua reação acontece. Na eletrólise você pode ter esse eletrodo inerte e nos exercícios geralmente vestibular são esses eletrodos que aparecem. O que são eletrodos inertes? Carbono, carbono na forma de grafite ou ainda a platina. Na eletrólise temos aqui esses eletrodos. Como ela não tem a tendência de acontecer naturalmente, nós precisamos passar corrente elétrica nessa solução. Por isso que a eletrólise é importante ter o gerador. Esse gerador ele pode ser uma pilha em si. O que o gerador faz? O gerador ele já tem um polo positivo e o polo negativo. Por conta disso, ele força a passagem dos elétrons de um eletrodo para o outro. No caso, ele retira os elétrons, o polo positivo ele força a retirada dos elétrons do eletrodo, enquanto eles são liberados aqui para o polo negativo. É interessante notar que os nossos eletrodos eles terão a mesma polaridade do lado do gerador que ele está ligado. Então, se esse eletrodo está conectado ao polo negativo do nosso gerador, esse eletrodo será o nosso polo negativo da eletrólise. Se esse eletrodo está conectado ao polo positivo do gerador, então ele também será o polo positivo da nossa eletrólise. Então, é o próprio gerador que determina quem é o polo positivo e quem é o polo negativo, forçando essa passagem dos elétrons. O que acontece quando nós temos essa passagem dos elétrons? Por estarmos retirando elétrons deste eletrodo, ele vai ficar com falta de cargas negativas, então excesso de cargas positivas. Por estarmos passando os elétrons para esse eletrodo, este nosso eletrodo ele vai ficar com excesso de cargas negativas. Se na nossa solução nós temos íons e esses íons são carregados, nós temos que lembrar o seguinte: os opostos se atraem. Então o que vai acontecer? O nosso polo positivo ele vai ter a tendência de atrair íons negativos. E o nosso polo negativo vai ter a tendência de atrair íons positivos. Por isso que, no caso, os íons de Cl- serão atraídos para o polo positivo e os íons de Na+ serão atraídos para o polo negativo, onde nós teremos a liberação e a recepção de elétrons. Vamos entender agora quais são as semi-reações que acontecem aqui em cada um dos nossos eletrodos. Primeiramente, aqui no nosso polo positivo. No polo positivo, nós temos o Cl- indo para Cl2. O que vai acontecer aqui na eletrólise? Sempre nós teremos a tendência de ir para a forma de NOx zero, a forma neutra, entre aspas, do nosso elemento, do nosso átomo. O Cl, ele não é um ametal, na verdade? Os ametais, geralmente, eles sempre vão ter tendência de formar substâncias diatômicas. Lembra, nós temos H2, não só H na atmosfera, nós temos O2, não só O na atmosfera, N2, não só N, e assim por diante. Então, toda vez que for um ametal, a sua reação vai ter a tendência de formar algo diatômico. Então, Cl2, ao invés de só ter Cl. Pensando no NOx que nós teríamos aqui.
Se eu tenho aqui Cl-, nosso NOx seria -1. Passando para a forma de Cl2, se é uma substância simples, nosso NOx é 0. Então, nós temos uma passagem de NOx -1 para 0. Nosso NOx aumentou. Então, aqui é uma reação de oxidação. Se é uma oxidação, esse é o nosso ânodo. E nós já vimos que esse nosso ânodo é o polo positivo devido ao nosso gerador. Para ter esse aumento do número de NOx, nós sabemos que temos que ter a liberação de elétrons. Se eu libero elétrons, então eu tenho que representar eles aqui nos nossos produtos. Então, vamos ver aqui. Nosso NOx aumentou, significa que houve a liberação de elétrons. Por que 2 elétrons? Se eu tinha Cl- e formei Cl2, preciso arrumar o nosso balanceamento. Então, eu fico com 2 Cl-. Para a nossa reação ficar balanceada, tudo que você tem de um lado tem que ser igual ao que você tem do outro. Se eu tenho 2 vezes esse menos, eu tenho 2 cargas negativas. Então, eu também preciso ter 2 cargas negativas nos meus produtos. Por isso que eu tenho aqui 2 elétrons liberados. Cada Cl libera 1 elétron. Agora, pensando na reação que acontece aqui no nosso polo negativo. No nosso polo negativo, nós temos o Na+. No caso do Na+, que é o nosso íon de sódio, ele vai ter a tendência de formar Na, sódio metálico. Lembra? Sempre vamos ter a tendência de ir para o NOx zero. Sempre vamos ter a tendência de formar a nossa substância simples. Nesse caso, como o Na é um metal, metais eles não têm a tendência de formar substâncias diatômicas, eles formam substâncias monatômicas. Então é só Na, Fe, K. Nós não temos Fe2, então sempre monatômico. Então, relembrando, não metais diatômicos, metais monatômicos. Nesse caso, pensando no NOx que nós temos aqui, era Na+, para ir para a substância simples, ela vira 0. NOx mais 1 indo para NOx 0. Significa que o meu NOx está diminuindo. Se está diminuindo o meu NOx, é uma reação de redução e sempre a redução acontece no cátodo. Nesse caso, temos aí o polo negativo devido ao nosso gerador. Agora, com relação aos nossos elétrons, para eu diminuir o meu NOx, significa que eu tenho que receber elétrons, receber cargas negativas. Tudo que eu recebo, coloco aqui dos nossos reagentes. Por isso que eu ponho o elétron aqui desse meu lado. No caso, quantas cargas negativas eu preciso receber para ir de +1 para 0? Apenas uma. Por isso que mais um elétron aqui, meu balanceamento já está acertado. Minhas cargas dos dois lados também estão iguais. Ó. Aqui eu tenho carga 0, mais um menos 1, 0. E aqui eu tenho carga 0 também. Então, nossas reações aqui já estão balanceadas. Agora, para eu conseguir descobrir a equação global dessa nossa eletrólise ígnea, lembra que nós precisamos conseguir cancelar esses elétrons. Para conseguir cancelar esses elétrons, eles têm que estar na mesma quantidade. Aqui eu tenho 2 elétrons, aqui eu tenho apenas 1 elétron. Então, para deixar igual, eu tenho que multiplicar aqui por 2. E lembre-se, tudo que você faz em 1, você tem que fazer para todos, para conseguir manter a proporção da sua reação. Por isso que agora nós teremos as seguintes semi-reações. Não vou mexer na do Cl-, continua tudo igual. Agora, a do sódio, eu terei 2 Na+, mais 2 elétrons, mais 2 Na. Quantidade de elétrons está igual, então agora nós podemos cortar. Lembra, nós sempre podemos cortar as coisas que estão de lados opostos da reação e são exatamente iguais. A única coisa que eu tenho aqui que aparece no produto de uma e no reagente da outra são os nossos elétrons. Então, nós podemos cortar os 2 elétrons. Copiando o que sobra, nós temos aqui 2 Cl- mais 2 Na+, formando Cl2 mais 2 Na. Na com Cl- nada mais é do que NaCl. Então, de maneira resumida, nós podemos escrever que a equação global dessa nossa eletrólise é 2 NaCl formando Cl2 e 2 Na.
quais são os produtos da nossa eletrólise? Quais são as substâncias que a gente consegue produzir aqui? Nós conseguimos fazer a extração de sódio metálico e ainda de gás cloro, ambos produtos que podem ser utilizados na indústria. Então, nossos produtos, sódio metálico e o Cl2, certo? Basicamente, toda reação de eletrólise segue esse mesmo passo a passo. Primeira coisa na eletrólise ígnea, faça a nossa dissociação. Depois que você fez a dissociação, você tem que entender. O íon que for negativo, ele vai ter a tendência de perder elétron, então ele vai sofrer a sua oxidação. O íon que for positivo, ele vai ter a tendência de receber elétrons, está atraindo carga negativa, então ele vai ser a sua reação de redução. Faz o balanceamento certinho das duas reações, iguala a quantidade de elétrons, cancela o que der para cancelar e faz a sua equação global, sua equação final. Lembrando que aqui dá para você juntar os dois, formando seu sal, seu óxido, enfim, o que estiver sendo feito da eletrólise ígnea. Bem, qualquer outra dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Essa é a nossa videoaula de hoje. Pode entrar em contato comigo pelo próprio e-mail ou então pela página do Instagram, que eu já deixo lá no próprio link do maestro. E é isso. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.